Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa Amores e Dores do RH, do empreendedor, né, desmistificando os processos de recursos humanos. Hoje nós estamos novamente com a Regina, que é minha parceira de negócios. Seja bem-vinda, Rê. Olá, tudo bom com vocês? Como é que tá essa semana? Movimentada? E fria. Esquisita, vamos assim dizer. Nem parece, né, que a gente já entrou na primavera, mas faz parte, vamos lá. Faz parte. E nós temos hoje um convidado super especial, que é o Robson Peçanha, que é um empresário também, que já faz parte desse mundo doido de vocês, que vai participar conosco e vai contribuir também. Seja muito bem-vindo, Robson. Muito obrigado, agradeço o convite de vocês e espero contribuir de alguma forma. Não tenha dúvida. Será muito bem-vindo. Comente e participe sempre que você julgar necessário, tá bem? E hoje, como de costume, nós vamos fazer um resumo das nossas lives anteriores para fazer sentido, não é, Rê? A ideia é ter uma sequência aí de todo o processo junto com vocês. Então, na nossa primeira live, nós falamos sobre autoconhecimento, a importância disso para nós e para vocês, empreendedores. Na segunda, nós falamos sobre o processo de gestão, os desafios de ser líder, né, de ser gestor no século XXI, em plena quarta revolução industrial. Na live passada, nós falamos sobre todo o processo de autoimagem, de marketing pessoal, e nesta nós vamos falar de um tema extremamente importante para qualquer organização, seja ela a startup, pequena, média, grande, que é sobre propósitos. Isso é um tema super relevante, não é, Rê? É muito relevante. E uma coisa que a gente observa hoje em dia é que o mundo do trabalho mudou. Né? A gente já não tem mais o que nós víamos há 30, 20 anos atrás. Então, assim, será que simplesmente deixar a nossa carta de missão, visão e valores é suficiente para que a gente conquiste os objetivos que estão muito definidos na nossa estratégia? Eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente, a gente precisa pensar em algo muito maior e que envolva principalmente as pessoas que estão junto com a gente nesse processo. Então, assim, é muito mais do que isso. É isso aí. Na realidade, quando nós falamos sobre missão, visão e valores, eu não sei se vocês têm essa impressão, pelo menos é a impressão que eu tenho, não sei vocês dois se têm a mesma, que nós temos lá missão, visão e valores, que é um quadrinho que fica pendurado na parede para enfeitar e pegar poeira. É essa a impressão de vocês também? Lá não tem, na empresa já não tem. Eu sei, né? É essa a impressão que eu tenho. Eu pego um monte de poeira porque as pessoas não leem. Eu entrei numa empresa esses dias, há uns 2 meses atrás, e o dono da empresa falou para mim, olha, eu tenho missão, visão e valores e todo mundo sabe. Eu falei, que bom, posso perguntar para um dos seus funcionários? Estava passando uma faxineira ao lado. Eu falei, pode. A senhora já leu isso aqui? Não. Quanto tempo de empresa a senhora tem? Há uns 4 anos. Que bom, muito obrigada. As pessoas não leem. Quando nós falamos de propósito, é algo muito além disso. É algo que tem que ter realmente significado para vocês. É algo que realmente reflita o teu marketing pessoal, se nós formos pegar em relação à live passada, reflita o que você quer para a tua empresa. Missão, visão e valores, então, é totalmente errado? Não, não é. Em grandes corporações isso é muito comum. Agora, funciona? O que você acha, Rê? Funciona? Então, eu acho que para grandes corporações ainda este modelo pode funcionar. Porque vamos pensar numa empresa grande, uma IBM da vida. Ela precisa falar mundialmente, né? E às vezes esse processo, ele acaba precisando ser aculturado em cada organização. Então, quando você já recebe alguma estrutura que já vem da alta gestão da empresa no corporativo, eu acho que essa missão, essa forma de enxergar onde quer chegar e como chegar, né, com que valores eu vou imprimir isso, eu acho que para grandes empresas ainda funciona, porque a gente está falando de um universo muito grande. Mas eu acho que quando a gente pensa nas estruturas menores, em empresas onde tem muito a cara do seu gestor, do seu líder, eu acho que a gente já precisa pensar realmente em algo mais personalizado, algo que tenha a ver com a marca deste profissional, né? Então, se a gente for associar com o assunto que foi falado na semana passada, tenho certeza que o empreendedor, ele pelo menos deveria saber e deve saber aonde ele quer chegar. E quando ele sabe onde ele quer chegar, ele vai imprimir estratégias, ele vai saber muito bem quais são as formas de chegar lá e principalmente
como isso vai acontecer top-down dentro da organização. Então, assim, eu acho que a gente não pode abandonar tanto esse modelo de missão, visão e valores dentro das grandes organizações, ainda pode funcionar, mas eu acho que pequenas, já o modelo não funciona, precisa de algo muito mais personalizado. E eu acho que o propósito e princípios tem muito mais a ver com este momento. É isso aí, Rê. Na realidade, quando nós falamos de missão, visão e valores e propósitos, não existe o certo e não existe o errado, existe o que funciona. Em algumas empresas que são mais estruturadas e mais velhas de mercado, vamos colocar desse jeito, a cultura já foi criada, né? E muitas vezes vem top-down, vem de cima para baixo, e muitas vezes nem do Brasil é. Então, fora, né? Se nós falarmos, por exemplo, de uma IBM, a cultura não é brasileira, a cultura é do país de origem da empresa. Então, as únicas coisas que nós precisamos tomar bastante cuidado é o que eu vou fazer com essas informações. E como eu, a Regina e o Robson, eu acredito que vocês também já tiveram problemas para contratar pessoas, problemas para trazer as pessoas para dentro das empresas que realmente acreditassem naquela missão, visão e valores, que realmente fizessem no dia a dia delas o que está escrito na parede valer a pena. Então, o objetivo hoje é a gente conseguir, de fato, bater um papo sobre isso. Eu tenho que ter missão, visão e valores? Eu, particularmente, não tenho na minha empresa, e quando as pessoas me contratam, eu digo, não façam. Pode ser porque as empresas sejam menores, pode ser porque a cultura da empresa é diferente, pode ser por uma série de fatores. Mas eu acredito muito na palavra propósito. Além de estar muito em moda, e nós brasileiros adoramos modismos, não é? Opa. A gente adora modismo. Além de estar muito... Se for americano, então a gente compra a ideia rapidíssimo. Deixa todas as palavras em inglês, porque fica mais bonito, dá maior charme. Sem dúvida. Mas, tirando a questão do modismo, para mim tem muito mais sinergia com os nossos negócios. Primeiro por eles serem menores, mas principalmente pelo público que vai trabalhar comigo. O público é diferente, as pessoas que estão disponíveis hoje para contratar, ou ela acredita no seu negócio, ou ela entra e sai. Uma pergunta que eu me faço sempre, eu acho que você também já deve ter se feito, e vocês, por que as startups que pagam muito mal, ou pagam bem abaixo do mercado, não têm problemas para contratar pessoas? Já é uma visão de mercado muito mais com a cara de tecnologia, imprime o risco, imprime o fazer de uma forma que você pode ver ações rápidas, né? Numa empresa você já tem essa dificuldade de poder imprimir mais a sua cara, o seu jeito. Eu vivi isso bem próximo, né, Alessandra? Eu estive muito recentemente numa missão no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, e realmente a quantidade tem uma concentração muito grande de startups. Isso realmente faz a grande diferença e está muito ligado à geração, que vocês entendem muito bem. Os jovens de hoje, essas novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas não se interessam tanto apenas, que é muito importante, claro, ganhar dinheiro. Elas querem fazer alguma diferença, acredito eu, né? E isso faz com que eles consigam um negócio pequeno, menos engessado, com menos regras, eles conseguirem uma mão de obra, às vezes bem qualificada até, que sem poder pagar um valor expressivo. Apesar de que lá eu vi muita startup muito capitalizada pelo fato de já estarem no processo de escalabilidade, de scale-up. Então fez com que, olha, eu falando em termos em inglês e em português, mas eu vou sempre traduzir. Mas tem alguns que já estão internalizados, viu? Fica até dificuldade. A gente já tem dificuldade de encontrar a palavra. É verdade. Mas enfim, existem das duas formas, mas eu entendo muito que as startups conseguem essa mão de obra justamente ligado à maneira de ser da pessoa, tem tudo a ver com o que ela está fazendo no momento com relação ao trabalho. É isso, na realidade é a sinergia, né? Sim. O que eu vendo, a gente precisa sempre levar em consideração, e voltamos para a questão do meu marketing, o que eu estou vendendo para essas pessoas. As pessoas não compram mais o nome de uma empresa. Eu não vou trabalhar na BMW, na IBM ou em qualquer outra empresa. Eu vou trabalhar
para a pessoa Robson, para a pessoa Alessandra, para a pessoa Regina, isso faz toda a diferença no processo de entrega. Que vai fazer algo, Exato. que essa pessoa vai fazer isso e eu quero fazer também. Exato. Né? Faz todo sentido. E quando você diz, não existem tantas regras, sim existem, mas a questão é que as regras são negociadas. A questão é que as regras são discutidas, são acordadas. Então, uma coisa que é muito em voga aqui no Brasil, as pessoas até algum tempo atrás não poderiam trabalhar de bermuda. E hoje já vão. Horário flexível era algo totalmente abominável por muita gente. Hoje, não é tão incomum acontecer. Né? Fazer home office... Quantas empresas hoje trabalham com esse sistema de trabalho que é muito mais barato para a empresa e traz uma rentabilidade, traz aí em termos de produtividade um aumento significativo. Todas as empresas têm condições de fazer isso? São todos os negócios que permitem? Talvez não, mas os que permitem e nós podemos negociar facilita. E isso está muito ligado ao propósito da empresa. Pois é, interessante falar disso, porque se a gente voltar para o modelo anterior, né, de missão, visão e valores, uma das coisas importantíssimas que se considerava é a responsabilidade, né? E o que é responsabilidade, afinal? Para mim é uma condição do ser humano para assumir aquilo que ele tem como principal atividade, né? E aí como é que você define responsabilidade para todo mundo? Ele tem uma plaquinha pendurada na parede. Os valores. Responsabilidade. Os valores da empresa. Responsabilidade, comunicação, trabalho em equipe. Tá bom. Como é que eu traduzo isso para uma pessoa de um cargo mais simples ou até para qualquer outra pessoa que o que eu entendo por responsabilidade pode ser totalmente diferente do de vocês? Responsabilidade para mim não é chegar no horário e nem faltar no trabalho. É muito mais além. do que isso. Mas para algumas pessoas isso já basta. Essa definição mais singela já é o suficiente. Trazendo um pouquinho para o conceito principal, que é o propósito, como definir isso então? Não é? Como fazer com que eu divulgue isso para a minha empresa? Primeiro, você, empreendedor, precisa acreditar, não é? Se a gente não acredita nisso, se você não consegue fazer algo que de fato seja importante para você, nós estamos no caminho errado. A probabilidade de você fracassar nesse processo é muito grande. E aí eu atendo alguns empresários que dizem para mim, olha, mas eu contrato as pessoas e as pessoas não ficam. Os meus funcionários não acreditam no que eu falo. Ou as pessoas que compram o meu serviço, vez ou outra, reclamam das nossas entregas. Mas por quê? O eu empresário, quando começa, né, o pequeno empresário, o médio empresário, tem uma tendência muito grande a centralizar. Então, quando você faz, a coisa funciona de uma forma positiva. E quando você não tem mais condições de fazer? E quando você literalmente não dá para ser polvo, atender várias frentes ao mesmo tempo, nós começamos a ter problemas, algumas empresas começam a entregar muito mal, e aí diz o Sebrae que em 2 anos muitas empresas acabam fechando, até 2 anos, porque não conseguem entregar. E isso é muito sério. É bem sério. A gente se preocupa. A gente participa de alguns eventos com empreendedores. Uma coisa que preocupa muito é quando o profissional que já tem empresa durante algum tempo, ele se orgulha de falar assim, olha, quando eu vou lá e ponho a mão, funciona. Pode até ser legal para ele no primeiro momento, mas desculpa, mas na verdade significa que ele tem muita dificuldade de passar o que ele realmente sabe, né? E centralizar a informação. Eu costumo brincar que dentro das empresas ninguém é insubstituível, nem o dono. Porque nós podemos vender a empresa, mas se você tiver acionistas, dependendo do contexto, os acionistas te tiram da presidência da empresa. A questão é como eu consigo acreditar em algo tão fortemente que aquele algo passa a ser verdade para mim em todos os sentidos. Aquele algo passa a ser verdade para mim dentro da empresa, fora da empresa. Os meus colaboradores acreditam naquilo e fazem aquele negócio acontecer. Vamos pegar um exemplo que vem muitas reportagens que saem na mídia, muitas notícias que dizem as pessoas se matam para trabalhar em instituições como Google, Facebook. Por quê?
É um desafio e tanto, e principalmente, né, você vê que o Facebook, a Google, eles venderam uma marca que significa arrojar, que significa inovar, que significa sair do padrão, né? E aí você vê uma juventude, um pessoal que está chegando, que justamente não quer se prender a padrões, eles querem enxergar as coisas de forma muito mais dinâmica. Então isso salta aos olhos. E engana-se quem acredita que no Google ou que no Facebook não tem a pressão por entrega. Aliás, eu sou ouvinte de podcasts. Assim, Nós somos muito. E outro dia eu estava ouvindo um podcast justamente de uma pessoa que trabalhou no Facebook. E ele disse assim, gente, não é fácil. É um mundo que é muito cobrado, você se sente altamente sugado por resultados, mas em compensação você tem uma liberdade para criar que às vezes vale a pena passar por esses momentos, onde você não se sinta tão confortável. Então são 2 pesos e 2 medidas. Aí tem gente que até prefere, por que não, trabalhar como nômade digital, que é muito comum hoje, né? Que está saindo totalmente do padrão, que assim, ele prefere trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que ele tenha um ótimo telefone, uma ótima conexão e o seu notebook funcionando muito bem. Daí aí ele pode ser o profissional que ele é em qualquer lugar. Esse cara tem propósito? Tem princípios? Com certeza tem. E estão alinhados aos seus clientes e seus fornecedores. Ou seja, gente, é enxergar a coisa muito maior. Muito mais ampla. Na realidade, nós precisamos começar a entender um pouco o conceito do trabalho e do emprego. A coisa mudou. Emprego no sentido CLT custa muito caro para o brasileiro. O Brasil é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo, se não o maior. Né? Então é caro, é custoso você ter um profissional CLT. A questão é, eu empregador, ainda espero que o meu profissional, seja ele quem for, quando eu entrar na empresa, ele será o meu empregado ou meu colaborador? Ele será a pessoa que vai cumprir cegamente todas as ordens que eu receber? Ou ele será aquela pessoa que vai me questionar, sim, que vai me criticar, sim, mas que também vai me apoiar em decisões e em situações mais críticas perante ao meu cliente? Primeiro, nós precisamos saber o que nós queremos. Às vezes eu participo de alguns processos seletivos, fazendo entrevista, e alguns entrevistadores falam assim para mim, não, olha, eu quero um candidato perfeito. Ele tem que ser crítico, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser dinâmico, ele tem que saber fazer planejamento, mas na minha empresa ele só faz o que eu mandar. Não cola. E aí essa pessoa pode até entrar, mas a questão é o quanto tempo ela vai ficar e o quanto te custa isso, empresário. Você perder tempo para entrevistar pessoas, perder tempo treinando pessoas, gastar dinheiro fazendo um processo de admissão para daqui 1, 2 meses essa pessoa sair e você recomeçar todo o processo. Isso ainda é fácil de mensurar. O difícil é qual é o estrago que ele faz perante os seus clientes em relação à sua imagem corporativa, né? Isso é muito delicado. Mas nós já temos algumas participações, tanto no Face quanto no YouTube, então agradecendo a todos vocês, por favor, participem, coloquem as mensagens de vocês, coloquem as perguntas, nós responderemos todas. Se não for possível fazermos agora, nós faremos depois, nos comprometemos a responder com o maior carinho, tá? E o feedback de vocês sempre é muito importante. E falando em feedback, eu acho que é um bom momento, Robson, de você contar pra gente um pouquinho como que foi essa tua trajetória em relação ao propósito. Como é que você chegou nisso e cascateou isso pelas suas empresas? Bom, o propósito, na verdade, eu, como vocês disseram numa parte do vídeo, é o que funciona para mim. De repente não seja uma regra completamente correta, né? Eu acho que o propósito foi algo que se baseou exatamente na forma como eu sou, da minha formação pessoal, criou e tornou o meu propósito como ele foi criado. Mas a forma como ele foi descrito, ele tem mais ou menos uns 7, 8 anos, que foi no meu processo de coach profissional, que eu realmente criei a frase, o ser melhor para atender melhor, que está muito ligado ao processo evolutivo que você precisa passar
para poder entregar mais e conseguir construir produtos e serviços melhores, né? E esse processo passa primeiro pela evolução do próprio profissional. É muito complicado quando o empreendedor, o empresário, ele acha que ele já chegou ao seu ápice de conhecimento, e isso já não funcionava há muitos anos atrás. Hoje, muito menos. Hoje funciona muito menos. Hoje, aprender faz parte da habilidade, é uma skill necessária, aprender sempre. E quando eu já fazia isso de uma certa forma, e eu entendi que isso era o que movia o meu negócio, e moveu o meu primeiro negócio, os negócios que surgiram depois, fez justamente com que eu tornasse isso um propósito. E entender o conceito de propósito. Eu acho que o conceito de propósito ele veio depois do propósito, que foi uma coisa bem interessante. Depois que eu entendi que aquilo era, na verdade, um propósito, né? Eu sabia que aquilo me movia, que para me chegar no meu objetivo eu tinha que fazer daquela forma, mas não sabia exatamente que aquilo era um propósito. Isso veio de uns anos para cá, no processo de coaching, como eu disse. Aproveitando a tua fala, tem uma das pessoas que estão participando conosco que perguntou quanto tempo se leva para construir um propósito. Uma vida, talvez. Sem dúvida. Não existe um prazo determinado para dizer, nós falaremos em uma semana, em um mês, em um ano, mas tem que ser algo que realmente tenha relevância, né? Para mim, propriamente dito, isso não foi construído, eu não fiz um processo, como se eu fizesse um cálculo matemático ou uma receita, que eu coloque determinados ingredientes e produtos. Eu posso dizer que o que pode te ajudar a fazer um propósito é o autoconhecimento, é se conhecer. E o processo de coaching talvez seja um ponto de início para quem já não o fez, né? O processo de coaching ele pode, de certa forma, startar isso, não vai deixar pronto, por isso que não tem um prazo, como a Alessandra disse. Para mim funcionou bem, que eu pus sentido naquilo que eu já imaginava, no autoconhecimento, que é você conhecer a você mesmo. E eu acho interessante essa fala, porque todo mundo hoje, às vezes, não entende o que o coaching pode ajudar nesse processo. E aí a sua fala eu acho muito importante neste momento, porque mostra que quando um processo de coaching é bem feito, ele vai despertar condições de você, primeiro, se conhecer, né, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu processo e a partir daí poder definir metas e estratégias. É um pouco banalizado, na verdade. Sem a gente dúvida. Está com muito profissional executando que talvez não está entregando o que realmente precisa. Mas eu vi em viagens que eu tive recentemente, que eu citei agora há pouco, o quanto é importante o desenvolvimento humano. É fundamental. Ele tá na moda, tá banalizado, tá nada. O desenvolvimento humano, ele vai estar sempre no ápice de todas as grandes tecnologias e conhecimentos. Eu não vejo a inteligência artificial tomando tudo. Eu vi números impressionantes, que a qualquer momento a gente pode citar aqui, mas você se conhecer e se desenvolver como ser humano. O processo, o nome do coach pode estar banalizado, mas o seu desenvolvimento humano, negativo. E o processo, se ele for bem feito, ele dá Sem dúvida. Assim, ele começa a despertar questões e começa a despertar novas possibilidades que, se você conseguir realmente alavancar esse desenvolvimento, isso passa a ser algo que é introjetado dentro do seu dia a dia. É fácil a definição de um propósito, para outras pessoas nem tanto. Mas a questão é para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, para onde eu vou direcionar as pessoas que estão junto comigo. Porque às vezes eu começo com uma empresa pequena e quem está comigo são a minha família. Tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Outras vezes eu trago pessoas que acreditam no meu propósito, acreditam que esse negócio funciona e eles compram a minha ideia e vão junto. Às vezes eles compram uma ideia que para mim nem está formada ainda. Não é? Eles compram uma ideia de que, olha, eu não sei bem o que você quer, mas eu acredito em você e eu tô junto. Então isso é muito importante. Eu acho que até a família, mesmo ela não fazendo parte diretamente do negócio do empreendedor, ela é muito impactada. Então, na verdade, é o primeiro pitch, é o primeiro discurso para você vender uma empresa, é para sua própria família.
Eu sempre falo da minha história que com o meu primeiro negócio, quando eu fui montar, eu peguei o único carro que a família tinha, que era a minha primeira empresa, a família. Era um Palio EDX 1.0 Fire. Quem já teve sabe que é terrível. Ele é 1.0 só para andar. Para gastar, ele é um Monza 2.0. E eu tive que vender o único carro da família para conseguir comprar uma parte de uma empresa pequena. Se eu não conseguisse vender aquilo para minha família que estava ali, para minha esposa, enfim, de que aquilo ia funcionar, né? Talvez eu não teria montado a primeira empresa. Então a família participou mesmo não estando totalmente ligado ao negócio, né? No meu caso, que eu já era casado, tem gente que monta empresa mais cedo e tal. Eu brinco assim que, na verdade, eu vendi a vaca e comprei 3 caroços de feijão mágico. Parafraseando uma outra história, mas foi super... Impactou, eu lembro de eu pegando o carro, minha esposa chorando, porque o carro estava indo embora e tal. Eu lembro de momentos assim. Hoje eu acredito que ela não ficou frustrada. Não ficou frustrada. Ela tem um carro um pouco melhor do que um Palio, né? E hoje, quantos funcionários você tem, Robson, dentro da tua estrutura das empresas, em média? Internamente administrativo, em torno de uns 50, 60 funcionários. Se eu contar a mão de obra nas ações, passa de 1.500. E como foi cascatear esse propósito para essas pessoas? Como foi fazer com que eles acreditassem nisso com você? Eu acho que é um desafio constante. Eu não posso dizer como foi, eu posso dizer como está sendo. Ok. Porque a gente tem a rotatividade normal dos negócios e isso é um grande desafio diário. A gente tem recentemente, trabalhando os princípios da empresa, que é uma coisa que a gente deve falar também sobre os princípios, que é a forma como você entende que as coisas possam funcionar. Os princípios estão muito ligados a isso, a algumas diretrizes, a uma maneira de agir que você possa ter como pessoa para solucionar problemas, né? Se você não consegue replicar isso para determinados profissionais que estão ligados a você, toda empresa é um time, né? E você precisa aprender a jogar em equipe. E é justamente entendendo as regras do jogo. Olha, nós precisamos entregar esse produto, então o cliente está sempre à frente, não corra de determinados problemas, isso é muito importante, vá para ele, não coloque debaixo do tapete que ele vai crescer, vai te atacar. A gente está falando disso em off agora, que é a brincadeira do pula na granada, que é tudo verdade, a gente começa a replicar. É um desafio constante, Alessandra, a gente está sempre trabalhando isso, tem um projeto acontecendo hoje na empresa, né, que é justamente para fazer com que esses líderes incorporem isso e consigam replicar, porque chega uma hora que a sua voz já não alcança mais todas as pessoas da empresa, né? É bom utilizar a tecnologia, como nós estamos fazendo hoje, para estar sempre falando com as pessoas a respeito do que você quer replicar. A tecnologia a gente usa na empresa também para isso, mas através desses gestores, das pessoas entendendo as pequenas histórias, e em alguns também eventos que nós fazemos, a gente consegue replicar de determinada forma. E quem anda pelos corredores da empresa já entende isso um pouco, já percebe isso. Não tem missão, valores escrito nas paredes, mas você ouve nas pessoas frases e conceitos que a gente utiliza no dia a dia, e isso faz toda a diferença para a gente alcançar os resultados que a gente quer. Você começou a criar uma cultura. Não começou não, você está sustentando uma cultura corporativa. Isso é bastante importante quando nós falamos de princípios e propósitos. Qual é a cultura que eu quero ter na minha organização? Eu quero ter uma cultura onde todo mundo vai para cima e pule na granada, independente de qual seja o problema. Vai lá, pula na granada, nós estamos aqui na retaguarda para te ajudar. Parece um conceito meio duro, mas o sentido é não fugir do problema. Ele pode parecer grande, mas se você fugir, ele vai ficar maior. Então, se apresente ao cliente, se apresente. Olha, qual que é a dificuldade? Olha, eu estou aqui. Seja qual for, nós vamos resolver. Me passa tudo. Deixa ele descarregar em você. Seja essa pessoa que receba essa informação. E já comece a trabalhar as possibilidades com ele. Se ele não te encontrar, essa frustração é muito maior. E busque esse contato com ele.
Essa conexão com as pessoas faz toda a diferença. O pular na granada tem um sentido positivo, apesar da frase. E aí você vem com um novo princípio, né, de pular na granada. Pegue o problema e transforme ele numa possível alternativa de solução e quem sabe até de um novo negócio. Isso muito acontece, em todos os contatos, nós que temos, eu tenho muitos contratos de serviço nos negócios que eu faço. E você contrata o serviço, geralmente você, numa grande corporação, você não tem acesso aos principais diretores. É uma coisa que você entra em contato com compras, às vezes fecha com o marketing, dependendo do serviço em que você faz na empresa. Mas quando tem um problema, geralmente você senta com essas pessoas que respondem, que têm são os decisores. São os decisores, na verdade. Até porque ele quer uma posição, né? Exato, ele quer te cobrar. Ele quer saber por que chegou neste ponto, dele precisar conversar com você para tomar consciência do que aconteceu. Exatamente. Então, é um problema, você está ali passando por uma pressão, mas é o momento de você mostrar para ele como que você resolve esses problemas, como você age diante de uma situação dessa. Você pode transformar isso numa aproximação. Isso aconteceu em inúmeros dos meus clientes. Num desequilíbrio, foi o momento em que eu me aproximei dele e falei, olha, nós vamos resolver, e resolvemos. Isso traz uma tranquilidade que ele fala assim, olha, tudo bem, quem trabalha o dia inteiro, nós podemos dizer que na próxima semana nós teremos algum problema para resolver? Sem dúvida que nós teremos. Você só não sabe qual é, mas nós teremos. E nem qual o tamanho dele. Exatamente. O que nós queremos próximo da gente, como profissionais, ou como parceiro de negócio, ou como as pessoas que a gente contrata, são pessoas que falam assim, vai dar problema, mas eu sei que eu posso contar com eles, que nós vamos resolver esses problemas. Não vai me deixar na mão. Não vai me deixar na mão. Agora você foge do problema... Não pula na granada, temos um problema. São dois. Aí o problema fica rodeando você o tempo todo, né? Parece ele não sai dali. Cachorro louco que fica correndo atrás do rabo. Né? É impressionante. E isso volta muito por uma situação que nós já falamos aqui, que é a gestão. Qual é o seu estilo de gestão? Se eu tenho, por exemplo, um estilo de gestão mais centralizador, talvez eu não deixe as pessoas pularem na granada, porque antes dela pular eu tenho que controlar o que ela fará, como fará e de que forma fará. Então, olhem para vocês e vejam que tipo de ritmo eu quero deixar para minha empresa, que tipo de ritmo eu quero empreender de fato com os profissionais que estão comigo e principalmente qual é a imagem, né, que eu quero passar da minha empresa para as pessoas. Porque tem muitos empresários que centralizam algumas coisas em determinadas pessoas. Eu tenho X problema, é só a Regina quem resolverá, Y é a Alessandra e Z é o Robson. E quando eles não estiverem? As coisas precisam ser resolvidas independente das pessoas. Não são assim, é lógico que são as pessoas que resolverão o problema, mas isso precisa estar de uma forma dentro da própria gestão da empresa. A empresa precisa ter mecanismos para que isso se resolva. Ou seja, qualquer um, de uma forma ou de outra, pode ser aquele que traz a solução e pode resolver a questão. Eu acho que uma coisa bacana de fazer é que nesse processo que nós estamos fazendo de recursos humanos, de melhorar os gestores, uma das grandes obrigações é que eles formem líderes. Eles têm que encontrar pessoas capazes de os substituírem, sem medo de substituírem. Você precisa encontrar. Se você não está encontrando, ou você não está com uma equipe boa, ou você não está procurando. E a responsabilidade continua sendo do gestor. Sim. A responsabilidade continua sendo dele. Olha, uma coisa que é importante, não é culpa. Não é culpa, é a responsabilidade. E aí muda tanto. Muda todo o cenário. O foco muda todo. Tem muitas pessoas aí no mercado que querem encontrar alguém para culpar. E aí eu estava numa outra empresa e falei, tá bom, vocês encontraram uma pessoa, colocaram a cabeça da pessoa na bandeja e disse, a Regina é a culpada. Tá bom. E agora? E agora? Não, a ideia não era encontrar o culpado, eu já encontrei. Mas resolveu. O que nós vamos fazer com essa questão? Resolveu ou ficou novamente empurrando o problema para debaixo do tapete para criar um monstro muito maior do que ele realmente poderia ser, e principalmente desacreditar a tua empresa. Porque Sabe que a gente gasta, que eu acho que é um dos bens mais preciosos quando a gente age dessa forma, porque dinheiro, mesmo que você tenha $1 bilhão, você pode perder e ganhá-lo. O que você perde que você não consegue ganhar mais? Tempo, Alessandra.
quando você fica numa caça infernal atrás de culpados, você perde tempo, porque você não está trabalhando na solução daquele problema, entende? Então isso não tem tanta relevância. Um primeiro momento é você procurar solucionar aquele problema, né? Até porque se cada um se sentir responsável por ele, a culpa não tem tanto valor, né? Não, ela ficou diluída. Nós fazemos parte de um time. Mas perdemos todos, cara. E agora como é que a gente vai fazer para virar esse jogo? E para todos ganharem. E de repente, para me virar esse jogo, eu preciso daquela pessoa que fez o gol contra. Às vezes ela pode ser a pessoa-chave nessa questão, né? Adianta eu chegar para ela e acabar com ela moralmente, que eu tô perdendo tempo. Não esqueça que eu tô perdendo tempo. Eu vou acabar com ela moralmente e depois eu falo, agora vamos pro jogo. Com aquela mesma pessoa que eu acabei de destruir. Aonde está a energia dessa pessoa? Ou mandei embora. Aí eu vou jogar com a menos. Bacana também, né? Joia. Opa. Foi sensacional. E novamente nós estamos falando de estratégia, não é? Qual é a minha estratégia de gestão? Tem muitas pessoas que lideram pelo medo, tem muitas pessoas que lideram pelo exemplo, que é o mais ideal, é o mais adequado, e o que de fato eu acredito que dê certo. Mas não adianta você falar para mim, pule na granada, se você é o primeiro a fugir do problema quando ele chegar na tua mão. Nossa, isso você falou é demais. O exemplo, ele faz tudo. Por isso que eu acho que os princípios, para mim, funcionam assim. A gente estava conversando em off também. Os princípios e o propósito, eles estão muito interligados à minha forma de ser. A minha maneira de agir durante a vida, né? Durante a minha vida. Eu falo que, por exemplo, eu falo de coach com os meus filhos e falo de família com os meus profissionais. E eu não sei muito bem separar uma coisa da outra, sabe? Eu posso estar num churrasco com os amigos tomando cerveja e estar falando de negócios. Como eu posso estar numa reunião completamente formal falando de uma coisa pessoal, como é um passeio. Eu não consigo separar. E os princípios também, eles estão ligados ao meu jeito de ser. E as pessoas que eu gosto de interligar, de desconectar com os meus negócios, que eles tenham princípios parecidos, que tenham ideias de como resolver problemas da mesma forma, né? E isso faz todo sentido, porque aí você sempre lidera pelo exemplo, você sempre faz, porque já está em você faz aquilo automaticamente, que é a sua maneira de agir. Quando você cria a missão, valores e ali, só coloca ali, nem você mesmo age daquela forma. E se tem uma coisa que as pessoas percebem, é você. Eles estão sempre te vendo. Você acha que não, mas eles estão te vendo. A atitude que você agiu, a forma como você fez, os seus filhos também fazem dessa forma, eles estão percebendo. Fala, não, olha, faz assim, filho, mas você não faz. Né? Você não faz de ver. Ele não vê você fazer. Fala para ele não fazer, mas você age dessa forma. Totalmente diferente. Então, aquela máxima, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, já deixou de funcionar há bastante tempo. Eu não sei se já funcionou, né? Talvez na época acho que dos nossos avós funcionou, mas eu acho que agora, numa sociedade com tanta acho que liberdade mesmo para se posicionar, eu acho que isso não vai funcionar mais. As pessoas vão querer mais autenticidade nas coisas. Não vai funcionar, Rê. Não é que não tem a possibilidade de não funcionar. Não vai mesmo. As gerações que estão disponíveis para o mercado, e nós vamos ter uma live específica para falarmos sobre gerações, elas não querem mais isso. Elas não querem seguir uma regra sem saber o porquê dessa regra e nem saber para onde a empresa vai, porque eu tenho que fazer determinada coisa. E talvez uma grande sacada, quando eu tenho um propósito muito definido, é trazer essas pessoas para trabalhar junto comigo, mas para trabalhar de verdade. Aí eu não tenho um emprego, eu tenho um trabalho. Né? Eu não tenho uma carteira registrada. Ela pouco vai me importar num processo de entrevista, e que muitos de vocês já devem ter ouvido, coisas do tipo, emenda feriado? Ou, quais são os benefícios que eu terei? Isso é comum a gente ouvir em entrevista, mas se a pessoa está conectada com o seu propósito, eu te garanto que ela pode até perguntar isso, mas será uma das últimas, se não a última coisa que ela vai perguntar. Porque o propósito é o que te encanta. Né? E as startups têm isso. O que você quer fazer? Por que as pessoas querem trabalhar na Google? Porque eu vou conectar o mundo. Porque eu vou levar informação para o mundo. Né? E tudo bem que lá as pessoas trabalham 15, 16, 17 horas por dia. Tudo bem.
Mas ela pode aliviar essa carga no decorrer da semana, ou seja, ela tem flexibilidade. As pessoas querem qualidade de vida, né? As pessoas querem poder interagir mais com o mundo e com as suas necessidades. Quando você trabalha muito, mas aquilo não é ruim para você, eu até disse isso ontem em casa, eu tenho muita pena de quem chega na segunda, que fala do friozinho na barriga do Fantástico, que fala do... Eu posso até apanhar por isso, né? As redes sociais, a gente sabe como é que é. Que muita gente fala isso, mas eu fico um pouco comovido, porque eu me sinto um privilegiado nesse sentido e não gostaria que fosse. Porque é tão bacana você gostar de estar fazendo o que você faz, porque a sua vida fica muito mais plena. Gente, são quantos dias nós temos? Segunda, quarta e sexta durante o ano, e quantos sábados e domingos nós temos? É só você entender se alguém é feliz aqui e quem é feliz aqui, quem é mais feliz? Quem é mais feliz aqui? Nisso você já consegue entender como é ruim quando você fala, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira, não vejo a hora de chegar sábado, não vejo a hora de chegar domingo, ai, segunda, meu Deus do céu. O sextou, ele começou a ganhar outras proporções. Não, sim, bacana você se divertir também, eu também gosto. Eu tenho os dois lados, sim, mas... claro, né? É bacana você esperar o final de semana, mas o fato do trabalho ser ruim... Isso é que é complicado. E você pensar que você tem, sei lá, 20 anos, 25 anos, você tem 30 anos para fazer isso, eu não queria ser você. Não queria. Você não quer essa escolha, né? Não quero, porque seria terrível. Então você procure fazer o que vai te fazer feliz, cara. E você pode se sentir bem em produzir. É só você ver com pessoas que passaram por grandes dificuldades, que tiveram membros amputados ou que tiveram algum problema de saúde grave. Essas pessoas sentem muito mais falta, às vezes, da rotina que ela tinha do que talvez de um domingo fazendo churrasco. Porque ele pode fazer churrasco mesmo tendo alguma outra dificuldade, algumas limitações. Assim. Mas o não poder produzir faz muita diferença. Às vezes a gente não pensa muito nisso porque não está na nossa vista, né? A gente não sabe. E aí, atendendo aqui algumas solicitações, Robson, tem uma pergunta em específico que veio de um dos nossos telespectadores perguntando: mudou? Teu princípio mudou? Ou melhor, o seu propósito mudou no meio do caminho? Olha, eu diria que ele se reformula sim. Ele pode sofrer alterações e nenhum problema com isso, tá? Aqui a gente não... Porque se nós trabalhamos a ideia de ser melhor, a gente está se desenvolvendo, ok? Então pode chegar em algum determinado momento desse desenvolvimento que você entende que essa parte aqui faz todo sentido e não fazia há 5 anos atrás. Por que não agregar isso ao seu propósito? Não tem que estar engessado a uma ideia de fazer. O meu propósito, eu não vou dizer que ele mudou completamente, que ele está ligado à minha essência, mas ele se complementou com algumas coisas que não existiam há alguns anos atrás. E eu não vejo problema nenhum com isso. Ele se reformulou. Se reformula, fica diferente. Porque você muda, você cresce, aprende outras coisas, aprende coisas novas e começa a ter outras ideias e outras possibilidades. E aquilo agrega valor. Com certeza. Cria novos princípios. Sim. Talvez aquele princípio que fazia todo sentido há 10 anos atrás, hoje pode não fazer mais. Porque as pessoas mudam, né? A mudança, ela tá impressa a todo momento na nossa vida. Então, como é que a gente não pode estar aberto a repensar, né? A enxergar, pelo menos, que há algo diferente, que há algo que eu possa refletir, né? E tomar uma decisão de fazer algo novo. E nesse mundo, né, na 4ª Revolução Industrial, se você não está aberto a mudanças, você tem um enorme problema. Você tem uma enorme possibilidade de fracassar. Eu falei de um número, eu falei que ia dizer um número que eu estive no Vale do Silício há pouco tempo, e nós perderemos até 2025 70 milhões de vagas de emprego. Algumas não existirão mais daqui a 5 anos. 2025 vai estar mais ou menos o mesmo número. É mais ou menos isso. Algumas não existirão. E mais se criarão 132
3, se não me engano, milhões de vagas de empregos novos. Ou seja, é uma grande oportunidade. Mas são empregos que também não existem. Ou seja, é o novo. É o novo. E É o novo. É você se permitir a fazer coisas diferentes. Eu costumo brincar que o síndrome de Gabriela não funciona mais. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, farei assim e morrerei assim. Já que você brincou assim, eu também vou. O Raul Seixas, então. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É isso. Do que ter aquela opinião formada sobre Hoje tudo. não dá para mais ter a mesma opinião formada, até porque o mundo já não está mais sólido. As nossas certezas, elas estão caindo em algum momento ou outro. Essas certezas estão caindo. E de forma muito rápida. Muito rápida. E a gente está percebendo que, assim, o que eu tinha como certeza, ela passa a ser algo que eu preciso repensar, reconectar e pensar de novo diferente. Né? Então, eu acho que esse mundo líquido, ele é muito, muito desafiador. E além de ser desafiador, ele te exige algumas competências que talvez no passado não te exigiriam. Mudanças é uma delas, você se adaptar de forma muito rápida é outra, né? Você escutar as pessoas de verdade. A tão famosa resiliência, a empatia. Você pegar tudo isso, colocar dentro de um caldeirão e falar, vamos me ressignificar como empreendedor, vamos me ressignificar como gestor de pessoas e olhar para o meu propósito e falar, será que vale a pena? Será que isso realmente é o que vai trazer resultado para o meu negócio? Eu acho que é aquele friozinho na barriga. Eu prefiro constante, este né? friozinho na barriga do que aquele do Fantástico, de que segunda-feira está chegando, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Esse daí eu acredito que seja dá mais medo, mas ele com certeza vai te dar muito mais felicidade. Uma satisfação que você não consegue mensurar às vezes, né? Uma coisa que salta aos olhos, que brilha, que exala, né? Que você está pleno e satisfeito. Eu acho que esse medo não... pode ser melhor. É bom, né? Não pode ser melhor. Nós recebemos mais uma pergunta e eu acho que essa pergunta vale para nós três respondermos. Se os meus colaboradores não acreditam nos meus princípios e propósitos, eu faço o quê? Eu falo? Por favor. Convidados primeiro. Eu acho que são duas ideias diferentes aí. Primeiro, eu acredito que se ele não acredita nos seus propósitos, primeiro, ou você não conseguiu passar aquela informação de forma com que aquilo o atraia, né? Ou aquela pessoa realmente não tem conexão com o seu negócio. Isso também faz todo sentido. Às vezes uma pessoa, vocês que são de recursos humanos entendem que as pessoas têm características diferentes. Muitas vezes aqueles princípios, aqueles propósitos simplesmente não fazem sentido para ela. Se não faz sentido para eles, ok. Ele pode buscar uma outra forma, uma outra estratégia. É muito importante nos projetos o com quem, no meu sentido, do que o que até. O que nós vamos fazer? Não, com quem eu vou fazer? Essas pessoas, tem sentido fazer esse projeto com essas pessoas ou não? Se você não tem essa conexão, é melhor que não haja esse projeto dessa forma, ok? Mas também tem a sua própria comunicação. Então eu acredito que pode ser uma das duas pontes. É importante você identificar se é você que não está passando a mensagem corretamente ou se as pessoas realmente não têm afinidade com essas... E eu vou já adiantar um assunto da próxima live. Como é que você está fazendo o seu processo de seleção e realmente conectando essas pessoas no teu propósito? Né? Será que essas pessoas entenderam qual foi a proposta que foi dita lá no processo de seleção? Eu vou além, Rê. Será que eu disse isso no meu processo de seleção? Eu acho que essa é a pergunta. Opa! Também. Eu deixei claro para as pessoas, ou eu escrevi um texto bonito e coloquei num site que alguém fez, que eu não mexo já há algum tempo, missão, visão e valores, e acredito que a pessoa foi lá olhar. Ela vai olhar, mas ela vai te bombardear de outras perguntas também, que talvez você não tenha condições de respondê-la, ou não tenha nem saber, não sabe nem o que fazer com aquilo. Né? E falar em saber o que fazer, eu agradeço imensamente. Nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Como diz a Fernanda, tudo que é bom dura pouco,
Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Temos várias participações via YouTube e Facebook. Então, muito obrigada. Se nós não conseguirmos responder todas aqui, nós responderemos. Depois, em particular, nos meios de comunicação que nós temos. Mandem perguntas, nós responderemos. E não esqueçam de curtir lá as nossas redes sociais. E se não puder assistir agora, mandem depois as perguntas que nós respondemos também. Mas tem uma pergunta aqui do Fábio Iório, eu acho, perguntando muito mais sobre esse processo, né, de disseminação desses propósitos. Como foi que você fez isso, Robson? De trazer todo mundo e que as pessoas, não só dos propósitos, mas dos princípios, que as pessoas entendessem e que fizessem isso. Como dar a mão para todo mundo, né? Exato. Eu acho que foram fases diferentes, né? Obrigado pela pergunta, Fábio. No primeiro momento, quando a empresa ainda era menor, eu costumava me reunir. Eu sempre fui muito ativo nos meus negócios, assim. Eu sempre gostei muito de interagir. Até porque eu antes de ter empresa, eu trabalhava nesse negócio. Então, eu tinha como falar com propriedade do negócio, não só da parte de gestão. Então, nesses momentos em que eu fazia essas conexões com pequenos departamentos ou com as pessoas em si, que me reunia com eles, eu fazia questão de conversar, que é se conectar com gente. Num primeiro momento, era dessa forma que eu fazia. E aí eu percebia quem tinha mais afinidade com o que era falado, e eu trazia essas pessoas para mais próximo, e muito possivelmente essas pessoas acabavam se tornando líderes para que isso acontecesse. Nessas conexões, reuniões que eu fazia, né, falando dos problemas do dia a dia ou de algumas coisas que a gente tinha de objetivo durante um ano. Eu sempre gostei muito também de dizer onde a gente quer chegar, né? Eu acho que isso faz muita diferença também nos negócios. Olha, nós estamos aqui, a gente quer chegar aqui. Você faz isso por causa disso. Porque as pessoas se conectam com o seu negócio como se fossem delas. As pessoas querem ter um negócio, mesmo que elas não sejam empreendedores. Elas querem sentir aquele negócio como deles, fazer parte de um resultado. É muito maçante, como já aconteceu comigo, porque você ter que executar uma função e você não saber para que aquela função serve. Isso, e hoje, para as novas gerações, que vocês vão falar na próxima live, então, aliás, eu vou assistir, que é ótimo o tema. Por favor. É super bacana. É justamente que as pessoas, elas querem, tanto as novas gerações como as antigas, querem saber por que elas fazem aquilo. E aí, nesses bate-papos, você vai interagindo com as pessoas que têm entendimento com o que você acredita, né? E aí foram se formando os líderes. Já nesta fase agora, essa fase atual, aí já é uma coisa um pouco mais profissional. Eu já tenho uma empresa, né? Não sei se eu posso falar aqui, não posso fazer merchan. Posso? Pode, por favor. É a empresa da minha amiga Alessandra aqui. E ela faz um curso de treinamentos que ela desenvolve esses princípios, trabalha essa liderança para que eles consigam ter as habilidades necessárias para repassar isso para frente. Porque eu já não consigo mais me reunir com todo mundo tantas vezes no ano, às vezes 2 vezes no ano você consegue reunir todo mundo, e aí já fica mais difícil. Para você replicar esses propósitos e princípios, você precisa fazer isso com uma certa frequência, né? Você não dá para você fazer isso falando uma vez por ano com as pessoas, que as pessoas não vão lembrar. Ainda mais com o tanto de informação que a gente recebe, né? Na realidade, Robson, fazendo um ponto super importante que você colocou e fazendo um adendo, falar sobre isso com uma certa frequência, para mim, é falar sobre isso todos os dias. Eu não preciso estar com pessoas numa sala de treinamento, numa reunião formal, para eu poder falar sobre isso. Isso são coisas que nós vamos demonstrar no nosso dia a dia sem nem ao menos perceber. Se o propósito é algo que realmente tenha significado para você, empreendedor, e se as pessoas que estão contigo compraram essa ideia, eles farão as suas passagens pelos corredores da empresa e ouvindo as pessoas falarem isso, é isso. Né? É dizer, olha, eu acredito nessa ideia, eu compro isso e eu farei essa ação estando perto de você ou não, estando na sua frente ou não, porque não me importa. Tem um ditado que diz que o olho do dono engorda o negócio. Né? Eu acho que em alguns momentos isso até é verdadeiro, mas e depois? E depois que já está gordo para eu manter? Né? Chegar no topo é trabalhoso, é desafiador, mas não é impossível.
se manter lá que é a grande questão. E para você se manter na liderança, para você se manter como uma pessoa de renome no que você faz, você precisa cuidar das suas ações todos os dias, todos os minutos, e as pessoas que estão contigo também, porque senão perde o sentido. E aí o propósito descolou, não tem mais o que fazer, né? E aí, respondendo a sua pergunta também, Robson, que foi feita para você, o que fazer quando as pessoas não seguem os meus princípios, lê-se minha empresa, né, o meu propósito? Eu acho que nós temos 3 momentos aí. Primeiro é entender se eu realmente fiz um processo seletivo bacana, né? Segundo é eu entender se a minha postura transmite de fato o que eu falo, pelo menos. E o terceiro, e não menos importante, e talvez sejam 4, como é que eu posso treinar essa pessoa dentro desses princípios que nós temos aí. E o 4, e não menos importante, será que vale a pena eu continuar com ela? Ou será que manter essa pessoa dentro da minha estrutura por dó... Ainda será saudável? Pois é. Tem muita gente que tem dó da pessoa porque ele é pai de família, porque ele é o arrimo de família. Ok, nós não vamos esquecer esse lado. Mas se eu for pensar como empresário, ele está me trazendo coisas positivas ou negativas, e às vezes dar um tapa na bunda da pessoa e falar para ela, vai embora e cresça, é muito mais saudável do que eu mantê-la numa estrutura. Eu me lembro, antes de eu poder ter um RH, né? Uma das coisas que você vai contratar serve até para quem de repente está vendo e quer se recolocar no mercado. Eu não acredito que vocês façam isso, mas se fizerem, pelo amor de Deus, pô, bacana, você quer trabalhar aqui? E aí? Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu preciso. Você precisa. Eu preciso trabalhar aqui porque eu tô cheio de conta para pagar e eu tenho 3 filhos. Bacana, eu já sei que você precisa. Agora eu quero saber por que eu quero que você esteja aqui, porque até agora você não me disse. Então as pessoas, até antenado que você falou com muito mais propriedade, que realmente dá para dividir em várias fases, porque justamente as pessoas precisam entender o que elas querem fazer profissionalmente. Tá aí gostar do que fazer. Porque às vezes você não consegue, você que fez a pergunta, que eu não vou me lembrar quem foi agora, mas às vezes as pessoas não querem porque elas não estão interligadas com aquele negócio. Aquilo é uma forma de ganhar dinheiro. Isso, ponto. Isso são somente... Como é que você vai conectar alguma pessoa desta forma no teu negócio com princípios e propósito? Eu acho bastante complicado, bem difícil. O propósito da pessoa também precisa estar conectado com a gente. Exato. E se não estiver conectado, o propósito da pessoa, seja ela qual for e para qual função for, né? Uma das perguntas que nós recebemos eu preciso trabalhar propósito só com a minha alta liderança, só com a minha gestão? Não. Você tem que trabalhar o propósito com todos que estão dentro da tua empresa, do faxineiro ou da função mais simples que você tiver, até o dono, porque eles são formadores de opinião. A rede social está aí para quem quiser ver, e uma postagem mal feita, uma postagem mal escrita ou falando mal da tua empresa ganha uma proporção gigantesca. Maior do que positivo. Muito maior. Ganha uma proporção gigantesca. E eu me pergunto, poxa vida, vale a pena manter uma pessoa que fala mal, que é um detrator da sua marca, na sua empresa? Mas isso é um assunto para a gente ir para uma próxima live. Alessandra, eu só acredito numa parte aqui. Eu acho que o líder ele tem a obrigação, os donos, de inspirar as pessoas, fazer com que as pessoas se inspirem, que olhem e falem, nossa, bacana o que essas pessoas fazem. E eu quero fazer isso. Essa é a obrigação do líder. Inspirar pessoas. É isso aí, Robson. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Nós estamos chegando ao fim. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, nas nossas páginas. Robson, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos vocês. Eu acho que a gente ainda tem aí um bom tempo para conversar e aguardamos você toda quarta-feira no mesmo horário. Esteja aqui com a gente, tá bom? Será um prazer sempre. E nós vamos falar na próxima live sobre recrutamento e seleção. Eu acredito que você também tem essa dor, empresário. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.